Você já parou para pensar por que, mesmo depois de conquistar aquilo que tanto desejou, ainda sente que falta alguma coisa? Talvez tenha um bom emprego, um relacionamento estável, até realizações materiais. Mas lá no fundo, existe um vazio, uma inquietação silenciosa que insiste em te lembrar. Isso não é tudo. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa pergunta que muitos evitam, mas que talvez seja a mais importante de todas. Por que sentimos que falta algo, mesmo quando temos tudo? Seja bem-vindo ao Entre Mundos e Sentidos, um espaço onde ciência, filosofia e espiritualidade se encontram para refletir sobre o que realmente importa. O paradoxo do vazio em meio à abundância. Vivemos na era da abundância. Nunca tivemos tanto acesso à informação, entretenimento, conforto e possibilidades. Mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão ansiosos, deprimidos e vazios. Por quê? Porque confundimos conquistas externas com preenchimento interno. Desde cedo, aprendemos que felicidade é uma lista de coisas a serem marcadas: um diploma, um emprego estável, um relacionamento perfeito, uma casa confortável. Mas quando finalmente atingimos essas metas, percebemos que o sentimento esperado de plenitude não vem. Ou até vem, mas é breve. Logo depois, lá está ele novamente. O vazio. Essa é a armadilha silenciosa da nossa sociedade. Acreditar que o sentido da vida está nas conquistas, quando na verdade ele mora no processo, nas conexões, no autoconhecimento. Muitos psicólogos chamam esse fenômeno de síndrome do vazio pós-conquista. É aquela sensação estranha de quem atingiu um objetivo, mas não sente a satisfação duradoura que esperava. E você? Já sentiu isso? A raiz do sentimento, um olhar pela filosofia. Desde a antiguidade, grandes filósofos refletiram sobre esse sentimento. Sêneca, um dos mestres do estoicismo, dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Ou seja, se não temos clareza do que realmente buscamos, de quem somos, de qual é o nosso propósito, nenhuma conquista será suficiente. O estoicismo nos ensina que devemos focar naquilo que está sob nosso controle: nossos valores, nosso caráter, nossas ações. O vazio aparece quando nossa felicidade depende apenas do que está fora de nós. Nietzsche falava sobre o niilismo moderno, essa sensação de que nada tem valor ou sentido, justamente porque abandonamos as grandes perguntas da vida e nos entregamos a um cotidiano automático. E talvez seja esse o ponto. Não é que falte alguma coisa fora. Falta o reencontro com o que há dentro. A filosofia sempre nos provocou a olhar para dentro, a fazer as perguntas que evitamos. Quem sou eu? O que realmente importa para mim? Por que faço o que faço? E você, já se fez essas perguntas? A visão da psicologia. Por que o cérebro nunca se satisfaz? Agora, vamos olhar para a ciência. Nosso cérebro é uma máquina extraordinária, mas também possui algumas armadilhas. Você já ouviu falar sobre o sistema de recompensa? É um mecanismo biológico que libera dopamina sempre que atingimos uma meta, grande ou pequena. Essa dopamina gera uma sensação de prazer, uma euforia momentânea. Mas logo, o cérebro se acostuma e precisa de uma nova meta, de um novo estímulo para liberar mais dopamina. É como se estivéssemos constantemente correndo atrás de uma cenoura, que nunca conseguimos realmente alcançar. Esse ciclo é conhecido como a roda do hamster. Quanto mais corremos atrás do prazer ou da satisfação, mais percebemos que ela nunca é permanente. A psicologia positiva nos mostra que o verdadeiro bem-estar não está apenas no prazer momentâneo, mas na construção de um propósito de vida, em vínculos significativos e na realização pessoal. Mas, como encontrar propósito em um mundo que valoriza mais o ter do que o ser? A espiritualidade e a busca por transcendência. Agora, precisamos ir além da razão. Falar de um aspecto que não cabe apenas na lógica: a espiritualidade. Independentemente da religião ou crença, muitos autores e mestres espirituais concordam. O ser humano sente que falta algo. Porque de fato, falta transcendência.
falta conexão com algo maior do que ele mesmo. Para algumas tradições, essa falta é o chamado de Deus, do absoluto, do infinito. Para outras, é apenas um vazio existencial que só se preenche com o amor, com a entrega, com a aceitação de que somos parte de algo muito maior. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, dizia: "Quem tem um porquê, suporta qualquer como." Ou seja, quando temos um sentido de vida, mesmo as maiores dificuldades deixam de ser um peso insuportável. E talvez o grande vazio da nossa era seja justamente esse. Perdemos o porquê e passamos a viver apenas pelo como. O reencontro consigo mesmo. Então, o que fazer? Como lidar com essa sensação de que falta algo, mesmo quando aparentemente temos tudo? Talvez o caminho não seja buscar mais, conquistar mais, mas parar, silenciar, olhar para dentro. O silêncio estoico pode ser uma ferramenta poderosa. Aceitar que nem todas as respostas virão do mundo, das coisas, das pessoas, mas da relação que você tem com você mesmo. Começar a perguntar: o que me faz sentir vivo? Quais são os momentos em que me sinto em paz? O que é essencial para mim, além do que esperam de mim? Muitas vezes, a resposta está nas coisas mais simples. Um café quente pela manhã. Uma conversa sincera. O olhar atento ao pôr do sol. Não é sobre ter, é sobre sentir. Não é sobre conquistar, é sobre se conectar. E talvez seja essa a grande lição. Entre o mundo material e o mundo interior, entre os sentidos físicos e os sentidos da alma, existe um espaço. Um espaço onde podemos encontrar aquilo que, por tanto tempo, buscamos fora, mas que sempre esteve dentro. Esse vídeo não é uma resposta definitiva, nem poderia ser, mas é um convite a olhar para a sua vida e perceber o que realmente está faltando. Será que é algo que o mundo pode te dar, ou é algo que só você pode encontrar? Se essa reflexão fez sentido para você, se tocou em algum ponto do seu coração ou da sua mente, curta esse vídeo, se inscreva no canal Entre Mundos e Sentidos e compartilhe esse conteúdo com alguém que também sente que, mesmo tendo tudo, ainda falta algo. E claro, continue com a gente, porque no próximo vídeo vamos falar sobre: a ciência explica tudo, mas por que ainda sofremos? Até lá, e lembre-se, entre mundos e sentidos está a sua verdadeira essência.